palestra do dia, convidamos o Dr. Leonardo Sete Vieira, que apresentará sobre o tema Fáscia da Embriologia à Clínica. Leonardo Sete Vieira, que é fisioterapeuta, especialista em osteopatia, especialista em ortopedia e fisioterapia esportiva e sócio fundador da Bfáscias. Leonardo, seja muito bem-vindo e obrigado. Vamos lá, pessoal. Então, fáscia fáscia da embriologia à clínica. A ideia nossa é de conhecer o alicerce da vida para a gente ter mais propriedade para trabalhar com o ser humano. Acredito que sem conhecer os alicerces da vida fica muito difícil a gente conseguir trabalhar com o ser humano. E daí o tema de hoje, que eu vou começar a iniciar o nosso ciclo, é com o início, depois da fecundação, da vida do indivíduo e como a formação das fáscias acontece da embriologia e como a gente vai linkar isso até a clínica. Então vamos lá, vamos começar. Existem praticamente, depois da fecundação, na terceira semana de desenvolvimento do embrião, acontece um evento principal que é chamado gastrulação, onde se formam as 3 camadas primordiais que vão formar todas as outras do embrião. Aqui no slide, vocês podem ver que eu coloquei 3 ou 2 camadas. Por que eu coloquei 2 também? Ou 3 ou 2? Porque, na verdade, existem 2 teorias que pautam a embriologia. A primeira é a teoria genética, onde todo o desenvolvimento do indivíduo estaria no núcleo celular. E nesse núcleo, o indivíduo, tudo se dá já com um código genético que está lá no núcleo celular. Essa teoria ela leva em conta somente a célula. Ela não leva em conta o que está ao redor da célula. A influência do meio extracelular nesse código genético. E essa teoria ela é pautada em 3 folhetos embrionários, que a gente vai desenhar no próximo slide, que são o ectoderma, mesoderma e endoderma. Porém, surge também uma teoria paralela, que é a teoria metabólica. Qual é, que eu estou grifando aí com o laser para vocês, qual é essa teoria metabólica? Em que ela se baseia principalmente? A teoria metabólica é pautada na relação da célula com o entorno, com o que está ao lado dela. Essa teoria começa a ganhar muita força com os estudos de Erich Blechschmidt, o alemão, e também com Donald Ingber, que é biólogo de Harvard, tem vários artigos publicados, que mostra que a biotensegridade, que é um termo que vai ser bastante abordado ao longo desse dia, ela, na verdade, ela chega até o núcleo celular. A matriz extracelular se comunica com o citoesqueleto celular e essa tensão é transmitida ao núcleo celular. E essa tensão, ela modela, ela pauta o desenvolvimento de tudo que vai acontecer no núcleo. Então, a teoria metabólica ela não exclui a genética, ela só fala que o que está no gene vai ser estimulado com as relações do meio extracelular. E sobre esse ponto de vista, a gente passa a ter só 2 camadas. As 2 mais externas, que seriam o ectoderma e o endoderma, eles chamam de tecido de fronteira. E aqui está no meio, que é o mesoderma, que é o tecido que tem matriz extracelular, é o tecido que vai dar o suporte metabólico, chamado de tecido de interior. E a partir disso, a gente vai desenhar um pouquinho essas 3 camadas para a gente entender melhor o desenvolvimento embrionário. Então, de amarelo, eu estou desenhando para vocês aqui o endoderma. De azul, desculpa, de verde, eu vou desenhar o meso, onde tem matriz extracelular, onde tem líquido, onde acontece todo o metabolismo do corpo. E de azul, eu vou desenhar o ectoderma. Esse é um embrião, a gente está vendo o embrião no sentido comprido, né, no sentido longitudinal,
E o que acontece, na verdade, pessoal, é que o ectoderma ele cresce alucinadamente rápido. Ele vai crescendo muito rápido, muito mais do que os outros tecidos. Só que o meso que está do lado dele vai dando suporte metabólico para ele crescer, vai dando alimento para as células e vai limpando as células. À medida que isso vai acontecendo e o crescimento vai se tornando muito rápido do tubo neural, do ectoderma, vão se formando vasos sanguíneos através do meso. Ao mesmo tempo que esses vasos são formados para nutrir o crescimento ectodérmico, eles também não conseguem acompanhar a velocidade desse crescimento. E aí eles formam um aparato restritor. Eles nutrem, mas segura o desenvolvimento desse tubo neural. E o que acontece nesse momento? O embrião ele tem a primeira dobra através do tubo neural. Essa dobra é feita, então, pelos vasos que nutrem o tubo neural, mas que, ao mesmo tempo, os vasos são arranjos mesodérmicos, mas que, ao mesmo tempo, nutrem, mas segura esse crescimento. E aqui, onde esse embrião está crescendo muito e que os vasos começam a restringir, forma o coração primitivo. O que é o coração? É um ajuste dessa rede vascular para nutrir esse altíssimo crescimento ectodérmico. E essa dobra é chamado de cefalização, é aonde vai formar todo o sistema neural. E o meso que está envolvendo esse ectoderma, o meso, vão formar as fáscias neurais. E aqui na frente, depois que o embrião dobra, eu começo a ter o desenvolvimento do tubo digestivo através do endoderma. E esse meso que está do lado, nutrindo e dando suporte para o desenvolvimento do endo, vão formar as fáscias viscerais. E aqui no meio do ectoderma, a partir da base do crânio para baixo, o embrião começa a sofrer um processo de segmentação, chamado somitogênese, que é o que a gente vai falar a partir de agora. Primeiro slide da embriologia das fáscias. Então, todas as fáscias do corpo são formadas pelo mesoderma, que vai dar suporte, forma e direção de crescimento para todas as estruturas do corpo. E também a gente tem uma exceção nas fáscias do rosto, da face e cervicais, que vão ser formadas por células mesenquimais do ectoderma. Então, pensando naquela primeira classificação genética, as fáscias do rosto e do pescoço vêm do ectoderma. É a única exceção. O resto todo do mesoderma. Pensando na teoria metabólica, todas as fáscias vêm do tecido do interior. Porque as células mesenquimais são células desorganizadas do ectoderma que dão suporte para o desenvolvimento do ectoderma. Então, elas têm a mesma função das células mesodérmicas. Então, a face do corpo é formada ou pelo mesoderma ou pelas células mesenquimais do ectoderma craniano, que vão formar as fáscias do rosto e do pescoço. Seguindo, então, embriologia das fáscias de movimento, a gente retoma esse desenho é sensacional, do Eric Blechschmidt, de 1973. A gente passa agora, para entender as fáscias de movimento, o desenvolvimento do somito, da segmentação do embrião, que a gente vê aqui nessa figura, a segmentação. Por que ocorre essa segmentação? O tubo neural, aqui na figura da direita, ele vai crescendo, o ectoderma, desenvolvendo absurdamente, e aí a aorta dorsal, que vem do meso, ela vai liberando ramos transversais. Esses ramos transversais, cada ramo vai para um somito diferente, para um segmento que vai formar depois a coluna vertebral. Só que, ao mesmo tempo que esses ramos transversais da aorta nutrem esse tecido neural para o crescimento dele,
ele segura o crescimento. E isso faz com que formam os somitos, os segmentos que vão dar origem aos segmentos da coluna vertebral. Essa imagem da esquerda, em cinza, o sistema venoso e em vermelho, o sistema arterial. Aqui, o sistema neural todo, inclusive o encéfalo. Aqui, a dobra do embrião, que vai formar todo o encéfalo, e as fáscias que recobrem isso são as fáscias neurais. Aqui o coração primitivo, embaixo dele o fígado. Nesse momento ainda não tem o pulmão. Passando para a próxima figura, o primeiro somito ele se forma geralmente no 20º dia pós-fecundação. E depois da formação do primeiro par, a cada 90 minutos se formam vão se formando outros pares, e aí se completa formando 44 pares. Aqui está o somito, que é formado pelo meso paraxial, a gente vai ver mais para frente. Eu tenho um tubo neural que vai distribuir a inervação medular para esse somito, que a gente vai detalhar um pouquinho mais agora. Nessa figura, o somito, a gente vê, então, um segmento do embrião, onde aqui em amarelo eu tenho o endoderma, que vai formar o tubo digestivo. Aqui em vermelho eu tenho as aortas dorsais, que são impares, a notocorda, que vai direcionar o crescimento da formação da coluna vertebral, e o somito, que tem a característica de ter 3 estruturas básicas, que são elas o dermátomo, que vai dar origem à pele, a derme, né? Na verdade, a pele é formada pela epiderme e a derme é de origem do dermátomo. Temos também o esclerótomo, aqui em azul, e temos também o miótomo, que é dividido em 2 regiões, como a gente vê aqui, ó. Uma região está colada no tubo neural, e depende, o que o meso é? Retomando o conceito de base, é o tecido de suporte para o desenvolvimento das outras estruturas. Então, esse miótomo aqui, que está perto do tubo neural, eu vou chamar de epímero. O epímero vai se relacionar com o tubo neural, vai depender do crescimento do tubo neural. E aqui eu tenho o hipômero. O hipômero, ele vai relacionar com o desenvolvimento do celoma, que é a cavidade intraembrionária, que vai perdendo espaço à medida que o endoderma vai crescendo, ela vai tomando esse espaço do celoma. E as fáscias viscerais vão ter uma influência direta na formação dos músculos do hipômero. E aí a gente já começa a fazer algumas relações clínicas bem interessantes do tecido facial. Porque o hipômero, que vai desenvolver os músculos e as fáscias de movimento dos membros e de todos os músculos que estão na frente do processo transverso, para esse hipômero desenvolver, ele precisa do desenvolvimento do tubo digestivo que vai afetar a cavidade celômica. E aí a gente começa já a ter uma relação das vísceras, das fáscias viscerais, com o desenvolvimento do sistema de movimento e do sistema músculo-esquelético. E aí, nessa figura, a gente detalha claramente o que eu falei. Ó. O epímero, próximo do desenvolvimento do tubo neural, e o hipômero, que vai ter desenvolvimento com a cavidade celômica, que eu estou marcando em asterisco aí para vocês. O epímero, pessoal, ele vai formar os músculos extensores, todos que estão, e as fáscias posteriores, todos que estão atrás do processo transverso. O hipômero, ele vai formar simplesmente todos os músculos que estão na frente do processo transverso. O epímero, ele carrega o ramo dorsal, o ramo posterior do nervo espinhal. A inervação dele é segmentar, está do mesmo nível medular que o músculo se encontra e a fáscia de movimento se encontra. Porém, o hipômero,
a inervação dele é o ramo anterior do nervo espinhal, que é formado pelos plexos, braquial, lombar, cervical, lombosacro, que vai dar a inervação à distância. Pensando dessa forma, eu volto a falar naquilo que eu já havia dito, a formação dos membros. Como nesse slide aqui a gente vê, ó, o membro superior é formado primeiro e o membro inferior é formado logo depois, por volta de 2 dias depois. No 24º dia forma o broto, que vai dar origem ao membro superior, e depois, 2 dias depois, vai formar o broto, que dá origem ao membro inferior. E aí a gente vê nessa figura como que é formado o broto, ó, que eu estou passando laser aí para vocês. O broto do membro superior e inferior ele é formado de acordo com as reações químicas que acontecem pela diminuição do espaço celômico, que eu estou passando laser aí para vocês, que vai ser diminuído por causa do desenvolvimento do tubo digestivo. Então, a formação dos membros depende da formação visceral. E esta região, as fáscias de movimento que vão para os membros, são somente as fáscias do hipômero, ou seja, dos nervos, dos ramos anteriores do nervo espinhal. Por isso que a gente tem a inervação dos membros através dos plexos. E aqui a gente vê um corte posterior do embrião com as cavidades celômicas, a pleura, o pericárdio, né, que está aqui no meio, ó, a pleura, a cavidade pleural, que vai dar origem aos membros, ao broto do membro superior, e aqui embaixo a cavidade pélvica, que vai dar origem aos membros inferiores. Nessa figura a gente vê mais claramente, aqui o broto, ó, no laser, aqui o pulmão, e o celoma, onde o pulmão vai crescer, que é a cavidade posterior. E aqui embaixo a cavidade pélvica, que vai ser formada pelo crescimento do sistema geniturinário que vem aqui por trás. E aqui, como eu havia dito, ó, um corte transversal do embrião, mostrando o somito, epímero, hipômero, o nervo espinhal anterior, e aqui os músculos do membro superior vão se desenvolver através do hipômero, ou seja, só vai ser inervado pelos plexos. Aqui um corte do embrião de 5 semanas, tá? Um corte não, uma visão do embrião de 5 semanas, aqui o coração e aqui o fígado primitivo. E entre eles o septum transverso, que vai dar origem ao diafragma, posteriormente, ao centro frênico do diafragma, e atrás do coração e do fígado, a formação do membro superior, das fáscias de movimento e dos músculos do membro superior, que derivam do hipômero. Muito bem. Todo o corpo é assim, com exceção da região anterior da face e do pescoço, que vão ser inervadas pelo desenvolvimento do tubo digestivo. O tubo digestivo começa a desenvolver, e com o desenvolvimento desse tubo digestivo, substâncias químicas são liberadas da matriz extracelular, no meso que está em volta do tubo digestivo, e essas substâncias atraem as células da crista neural, que vão formar as fáscias da face e do pescoço. Então, através desse desenvolvimento do tubo digestivo, na parte cranial dele, do endoderma, puxa o meso que está do lado, formando os arcos faríngeos, os 4 arcos faríngeos, que vão se desenvolver. O primeiro arco no desenvolvimento da musculatura mastigatória, no músculo temporal, masseter, pterigoide e temporal profundo, masseter, pterigoide lateral e medial, que vão formar o complexo da mastigação, inervados pelo trigêmeo, que vai junto com o primeiro arco faríngeo. O segundo arco faríngeo vai formar a musculatura facial e as fáscias da face, que vão se desenvolver e vão arrastar junto o nervo facial. E aí eu tenho o terceiro arco faríngeo, representado em azul aqui na figura, que vai puxar, vai formar um músculo estilofaríngeo, e vai puxar com ele e vai participar das fáscias faríngeas, já num tom visceral,
e vai arrastar o nervo glossofaríngeo, o nono par craniano, e, além de tudo, o quarto arco faríngeo vai desenvolver o vago, toda a musculatura faríngea, a musculatura do palato mole, a epiglote, e com isso vai desenvolver também as fáscias, uma parte das fáscias da cervical. Aqui a figura detalhando cada arco faríngeo, em amarelo o trigêmeo, em verde o facial, em azul o glossofaríngeo e em rosa o vago, uma imagem do Grace, espetacular essa imagem. E as fáscias, então, do pescoço, a parte anterior vem das células da crista neural craniana e da face também. Vem do ectoderma, mais das células mesenquimais, células que dão suporte para o crescimento do encéfalo. E as fáscias posteriores do pescoço vêm, como mostra essa figura aqui, dos processos de segmentação cervical, que eu estou circulando aqui para vocês, e também dos 4 somitos occipitais, que vão formar, por exemplo, os músculos da língua, quase todos eles, com exceção do palatoglosso, que é formado pelo vago, né? E é inervado pelo vago, todos eles inervação do nervo hipoglosso, também de origem dos 4 segmentos dos somitos occipitais. Implicações clínicas, então. O que é importante? O membro ele recebe somente a inervação motora dos ramos espinhais e também proprioceptiva. Então, a aferência dos membros, ela é carreada somente pelo ramo anterior do nervo espinhal. Porém, a pele, a derme, ela é formada pelos nervos posteriores e anteriores do nervo espinhal, porque vem do dermátomo e não do miótomo. Com isso, nos membros, cintura pélvica, escapular e membros, o dermátomo não bate com os miótomos, por causa disso que eu falei. Repetindo, porque a parte músculo-esquelética, na verdade, as fáscias de movimento e os músculos, a fáscia profunda, que envolve a parte muscular, vem do hipômero, nervo espinhal anterior. Porém, a pele, o dermátomo, ela vem do nervo posterior e anterior. Então, o dermátomo não coincide com o miótomo nos membros. Isso é uma coisa importante na avaliação clínica. E toda vez que eu for abordar as fáscias, principalmente cervicais, como elas têm uma ligação direta com a formação das fáscias viscerais, eu tenho que testar também estruturas viscerais. Por exemplo, a camada média da fáscia profunda, também conhecida como fáscia pré-traqueal, ela envolve a traqueia, a paratireoide, tireoide, e ela é contínua com os ligamentos que suspendem o pericárdio e o pulmão. Então, devemos sempre procurar também essas relações clínicas aí. Muito bem, as fáscias neurais, que a gente vai ter tanto a nível central quanto periférico, ela é simplesmente uma continuidade, ela é formada pelo mesoderma, que envolve as células neurais, que dão suporte de crescimento para elas. Eu tenho, então, a dura mater, formada pelo meso, e também o epineuro, a nível periférico, e tenho, a nível mais profundo, a pia mater e aracnoide, que são formadas por células mesenquimais do tubo neural, que vem do ectoderma, porém tem uma relação metabólica com o desenvolvimento do tubo neural. Vendo imagens, a gente vê aqui a dura mater com linhas de tensão. O cérebro, então, a forma dele é direcionada pelas fáscias neurais. Aqui a gente vê as dobras do encéfalo nessa imagem. E aqui eu já vou para o canal medular. Ainda no sistema nervoso central, expansões da dura mater e da aracnoide e pia mater formando os ligamentos. Nesse caso aqui, a medula em azul, o ligamento sacroespinhal anterior, que é uma expansão da dura mater. Os ligamentos denteados que vão ligar a pia mater até a dura mater para manter a sustentação da medula espinhal.
Na saída do nervo, aonde eu estou circulando com o laser aí para vocês, o opérculo de Forestier, que é uma fáscia que tem uma ligação muito importante com a saída do nervo. Uma tensão nela pode comprimir a raiz nervosa, gerando possivelmente uma dor irradiada no trajeto da raiz específica. Implicações clínicas, eu tenho também toda a inervação da dura mater. A dura mater ela tem nociceptor e ela é inervada geralmente por neurônios multipolares. Os neurônios multipolares, como a gente vê aqui na figura, eles vão, uma tensão da dura mater ela é espalhada em vários níveis medulares e ela está muito relacionada a dores referidas bilaterais. Isso é importante também para a gente frisar. Os compartimentos durais na cabeça formam 4 compartimentos. A região da foice do cérebro, foice do cerebelo, como a gente vê aqui na imagem, ó, foice do cérebro, foice do cerebelo, tenda do cerebelo, né? E o diafragma da célula túrcica, que fica aqui na frente, compartimentalizando o cérebro em 4 compartimentos. A primeira dobra do embrião, como a gente mostrou lá no início, na primeira parte da aula, e aqui mostrando aonde vai ser formado. Nessa primeira dobra do embrião, é essa região, chamada septo submesencefálico. Aqui vai formar os ossos da base do crânio. Aqui os 4 compartimentos que eu havia dito para vocês. Aqui demonstrado também, ó, foice do cérebro, tenda do cerebelo, diafragma da célula túrcica. E aqui embaixo estaria a foice do cerebelo. Neurocrânio, todos os ossos da face vêm do desenvolvimento da víscera. É primordial o desenvolvimento do tubo digestivo para atrair as células da crista neural, formando os ossos e as fáscias da face. E aí a gente vê nessa figura em azul e nessa figura a base do crânio dividida. Uma parte dela formada por células da crista neural e a outra parte por células mesodérmicas dos somitos occipitais que vão formar esses ossos aí que a gente vê em vermelho. Implicações clínicas. Se eu tiver algum problema na região, então, da face, eu devo buscar relações com o tubo digestivo. Por exemplo, a TM e várias outras disfunções da região anterior da face. Porém, se eu tiver alterações na região suboccipital e posterior do corpo, eu vou buscar com o desenvolvimento do tubo neural. E essa é uma implicação clínica bem relevante para dar uma guia para a gente na clínica. Sistema nervoso periférico é simplesmente uma continuidade das fáscias do sistema nervoso central, demonstradas aqui com essa bela imagem do embrião. Fáscias viscerais, de forma muito breve, eu tenho aqui o embrião, né? O corte transversal do embrião, onde eu tenho em vermelho o mesoderma, em azul o ectoderma e em amarelo o endoderma. Endoderma vai formar o tubo digestivo, azul vai formar todo o sistema neural e aqui a pele, que também é formada a epiderme, pelo ectoderma. E o meso, que divide em 3 regiões. A região que está próximo do tubo neural vai formar os somitos, mesoparaxial. O meso intermediário, onde eu estou circulando, vai formar o sistema geniturinário e as fáscias renais. E o meso lateral, que vai dividir em 2 regiões. Ó. Uma região tem relação direta com o ectoderma e a outra com o endoderma. Essa região com o ecto do mesoderma eu vou chamar de somatopleura. Essa região com o endoderma eu vou chamar de esplancnopleura. A somatopleura vai formar as fáscias viscerais externas, ou fáscias parietais, por exemplo, peritônio parietal, pericárdio parietal. Isso tudo vai ser formado por essas camadas mais externas, somatopleura. E a parte interna vai formar as fáscias viscerais, mais internas, de revestimento. Muito bem.
O intestino é dividido em 3 partes, foregut, midgut e hindgut. Isso aqui é importante para a gente, por quê? Porque o foregut e o midgut, que vão até o 2/3 finais do cólon transverso, a fáscia de revestimento vai ser envolvida e inervada pelo vago. Porém, o hindgut, que vai formar os 2/3 distais do cólon transverso, cólon descendente, sigmoide reto e toda a parte pélvica digestiva, ela vem da inervação sacral. E isso é importante para a gente clinicamente falando. Então, as relações clínicas, a gente vai ter, então, a fáscia de revestimento vago e sacro e a fáscia faríngea, que vai se inserir até na base do crânio, que vai ser contínua com a dura mater craniana, estabelecendo mais uma relação muito interessante. Tensões no tubo digestivo podem gerar dor na base do crânio pela inserção da fáscia faríngea também. O sistema respiratório, estamos fechando a palestra, o pulmão vai ser formado aqui, ó, atrás do coração, visto aqui num corte transversal, na cavidade celômica. Ele vai empurrando a cavidade celômica, ele forma atrás. Então, clinicamente, aqui a gente vê o pulmão e a fáscia pulmonar, a pleura, né? No caso, aqui parietal e aqui a pleura visceral. E, clinicamente, o que é importante ressaltar é que lembrar de trabalhar a parte posterior do pulmão com a costela. E trabalhar também movimentos da caixa torácica, vão ser bem interessantes para a clínica. E, para fechar, o sistema geniturinário, que é responsável pela formação do rim, ureter, enfim. E também o sistema genital, que os dois vêm do mesointermediário, que vão formar todas as fáscias desse sistema, inclusive as fáscias pélvicas. E essa formação do sistema geniturinário e genital é fundamental para a formação da pelve e do broto do membro inferior, como a gente já viu mais para frente. E aí a gente vê o rim, a formação do rim, na verdade o rim está aqui embaixo, aqui eu tenho o mesonéfro e o rim, que é o metanéfro, é o último mesonéfro, e aqui a suprarrenal. E esse rim vai subir e, ao mesmo tempo, a pelve vai ser formada por essa formação junto com a formação das gônadas. Aqui a gente tem a suprarrenal grande e o rim menor, mas o rim vai desenvolver e vai tomar o seu tamanho original. E aqui as fáscias envolvendo o embrião, formadas pelo mesointermediário. E lembrando só que o testículo ele é formado de acordo com o desenvolvimento ele tem uma formação, as fáscias testiculares, que são divididas em 3, a face espermática interna, cremastérica e espermática externa, que é formada pela continuidade das fáscias que formam os músculos do tronco. E, para fechar, as implicações clínicas. Então, a gente deve sempre olhar a melhora, né, a relação do movimento da fáscia renal com psoas, que o Tosi, no artigo de 2013, mostrou que diminuição dessa mobilidade poderia gerar uma dor lombar. Então, uma coisa para a gente poder avaliar, que é importante. Também tratar a fáscia geniturinária e renal, quando a gente for também pensar em alterações pélvicas, no mínimo avaliar essas fáscias. E as gônadas relacionadas às fáscias do tronco, as fáscias do oblíquo interno, transverso e oblíquo externo. Então, relações clínicas importantes. E, para fechar, o último slide, o penúltimo slide, na verdade, a formação dos brotos dependem do desenvolvimento do sistema visceral. Então, consequentemente, eu posso pensar em, no mínimo, avaliar as fáscias viscerais quando eu tiver problema no membro superior e membro inferior, para potencializar os resultados da abordagem. Muito obrigado a todos, um grande abraço e um bom dia para todos aí.